Fala galera, seja bem-vindo ao quadro Fala Professor. Meu nome é Dilma Kopke e vou responder a pergunta dos nossos ouvintes. Vamos lá. Hola, profesor Yumar. Mi nombre es Pérez. Soy de la República Dominicana. Necesito saber cuáles son los documentos que se necesita para conducir en Brasil. Gracias. O que é que um condutor estrangeiro precisa para dirigir veículo automotor em nosso território nacional? Então, quem vai falar sobre isso é a própria resolução CONTRAN 933. Então vamos lá. Você que quer passar o carnaval em Salvador, você que quer passar as férias no Brasil, em qualquer lugar, né, qualquer local do território nacional, você que é estrangeiro, e você que é agente de trânsito, policial, que vai fiscalizar esses condutores, fique atento nessa dica aí. Então vamos lá. O condutor estrangeiro, né? E nele habilitado, ou seja, no seu país de origem, então essa é a primeira, vou até arredondar aqui, a primeira premissa é ele possuir habilitação no seu país de origem. E segundo, ele ter a estada regular no país aqui, ou seja, o visto de turista, o visto definitivo, e desde que ele seja penalmente imputado aqui no Brasil, porque tem países que você já é penalmente imputável com menor de 18 anos. No Brasil, não. Só a partir dos 18 anos você é considerado penalmente imputável. Então, você tem que ter acima de 18 anos, estar em estado regular no país, possuir habilitação no seu país de origem e o país de origem ele deve estar amparado por convenções ou acordos internacionais ou tratado de reciprocidade com o Brasil. Como é que você vê isso? No próprio site do Senatran, ou você vai visitar a Convenção de Viena sobre Trânsito Viário e vai verificar a lista de países que são signatários dessa convenção. Então, o condutor vai também poder dirigir veículo aqui pelo prazo máximo de 180 dias, ou seja, se você é condutor estrangeiro e quer dirigir no país, aqui no Brasil, você tem que ter a habilitação do seu país de origem, está em estado regular, você também só tem o direito de dirigir durante 6 meses e o seu país deve estar amparado em acordos internacionais em que o Brasil também faça parte. Então vamos lá, a habilitação tem que estar válida também do seu país de origem. Você que fiscaliza, órgão fiscalizador, agente de fiscalização, tem que estar atento à resolução 933, essas são as premissas. Só que temos mais. Quais são os documentos de porte obrigatório? Então, o condutor estrangeiro ele tem que ter a habilitação estrangeira no momento da abordagem, né? Ou a permissão internacional para dirigir, em se tratando de países apenas que sejam signatários da Convenção de Viena, a documentação de identificação e o documento que comprove a estada no país, o momento em que ele entrou no país, para que vocês se baseiem o prazo de 180 dias, que é o prazo máximo que o condutor estrangeiro pode dirigir aqui no país. Antigamente, antes de 2010, o condutor estrangeiro ele tinha que trazer a habilitação dele e era traduzida nos órgãos de trânsito, há muito tempo atrás. Hoje não. Ele pode sim dirigir no país, desde que cumpra esses pré-requisitos da resolução 33 de 2022. Outra coisa, o que fazer depois desses 180 dias que o turista ou estrangeiro queira permanecer no país e continuar dirigindo? Bom, então ele vai ter que se dirigir ao órgão executivo de trânsito do estado em que ele estiver e vai fazer o exame de aptidão física, mental e psicológica. Ou seja, ele não vai fazer as aulas práticas e teóricas, não. Ele apenas, então, somente vai apresentar a habilitação dele e vai fazer os exames de acordo com o artigo 147 e vai receber uma habilitação aqui do Brasil, não é isso? Respeitada a categoria que ele tinha no país de origem. Então aí, a partir disso, ele vai sim poder dirigir aqui no país.
Outra coisa, o estrangeiro mora em um país em que o Brasil não tem nenhum tratado de reciprocidade ou que também não faça parte de nenhuma convenção internacional. Ou seja, a habilitação desse estrangeiro não é reconhecida pelo país, aqui o Brasil. O que fazer? O que é que esse estrangeiro precisa fazer para que ele dirija aqui no nosso solo nacional? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai trocar a sua habilitação de origem pela habilitação nacional. O que é que ele vai fazer, então? Qual o pré-requisito para ele fazer isso? Vai se apresentar no órgão executivo de trânsito da região em que ele estiver, do estado, e ele vai fazer o exame de aptidão física, mental, a avaliação psicológica e o teste de direção veicular. Ou seja, ele continua não precisando fazer as aulas teóricas nem práticas, ele só faz os exames. O condutor estrangeiro em que o país dele não tenha nenhum tratado com o Brasil ou de reciprocidade ou que não faça parte de nenhuma convenção, que não seja signatário de nenhuma convenção em que o país participe, ele vai ter que trocar a habilitação dele pela habilitação nacional. E como é que ele faz isso? Exame médico, psicoteste e a avaliação de direção veicular, respeitada a habilitação que ele tinha no país de origem sempre. Beleza? Então, galera, o que é que você que fiscaliza, o que é que vai acontecer quando você abordar um condutor estrangeiro em que ele não cumpra os pré-requisitos da resolução do CONTRAN? Ele vai ser autuado pelo artigo 162, que é dirigir veículo sem possuir a CNH ou permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotores aqui no país. A infração grave, ou melhor, gravíssima, multa de 3 vezes a medida administrativa, retenção do veículo, até que ele apresente um condutor habilitado aqui no país para retirar o veículo do local retido. Caso não apresente, sim, outras medidas poderão ser tomadas. Então, por outro lado, nós temos a dica aqui para que você, que é brasileiro e queira dirigir em outros países. Bom, a dica é o seguinte: observe o país em que você irá visitar, se ele é signatário ou se ele faz algum pacto ou tratado de reciprocidade com o Brasil. A segunda situação é observar a documentação que é exigida no país que você vai visitar, né? Se, por exemplo, eles estão exigindo a permissão internacional para dirigir de brasileiro. Essa permissão internacional, a PID, ela é adquirida no órgão de trânsito aqui no Brasil e ela tem até um formato parecido com um passaporte que ele vai lhe dar direito a você dirigir no país ao qual você vai visitar. Então fique atento, se liga no canal e vamos caminhando junto aqui nessa lide. Então, essas são as condições para que o condutor estrangeiro dirija em nosso país e para que também o condutor nacional dirija em países estrangeiros. Fiquem atentos ao nosso canal, sigam o quadro Fala Professor e até a próxima aula.